Lucas capítulo 8, versículo 26. Então diz assim a palavra: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem que tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Quer dizer, foi embora, foi expulso dali. Bom, vamos hoje falar um pouquinho dessa passagem bíblica. Hoje eu quero frisar mais a respeito da mensagem que é levada, mas antes fazer aqui alguns apontamentos que eu penso importantes. A Bíblia fala a respeito desse homem aqui, né, conhecido como o endemoniado Gerazeno ou Gadareno, depende da tradução, né? E a Bíblia diz que esse homem, juntando o relato aqui de Lucas, que nós acabamos de ler, com o relato, por exemplo, de Mateus e Marcos, que também registram essa história. Diz que esse homem, nessa aqui, diz que ele andava nu, que ele não morava em nenhuma casa, mas morava nos túmulos, que prendiam ele, sempre tentavam manter ele acorrentado, ele preso. Imagine, gente, era como se fosse um bicho, né? Tentavam sempre manter ele preso, mas não tinha jeito, ele arrebentava tudo, e o demônio impelia ele para ir para o deserto. Né? No registro de Mateus e no registro de Marcos, fala que ele se feria, se cortava com pedras, fala que ninguém podia passar por ali porque ele era alguém agressivo, ele avançava nas pessoas e ninguém conseguia amansar, ninguém conseguia dominar, prendiam ele, ele arrebentava as cadeias, as prisões e fugia. E a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que a gente olha para o comportamento deste homem, que claramente era assim por causa do demônio, né? Eu chamo a atenção para essa frase, que o demônio o impelia, né, ao deserto. Meu irmão, e a gente precisa parar um pouquinho para pensar que às vezes a gente vê situações parecidas com essa, né,
em pessoas, às vezes em nós mesmos, né, ou nos nossos familiares, né? Quem sabe alguém até diz, pastor, olha, está acontecendo algumas coisas comigo que eu não estou me reconhecendo. E a gente precisa entender que toda a normalidade, né, pode ser uma ação maligna. Eu não vou ser taxativo para dizer que sempre é, mas pode ser uma ação maligna. E às vezes, me entenda o que eu quero dizer com isso, às vezes tem muita gente passando a mão na cabeça do demônio. Né? Quantos jovens, por exemplo, se cortam, se ferem, hoje não mais com uma pedra, mas às vezes com uma gilete, com agulhas, não é assim? Né? E o que é aquilo ali? Meu irmão, claramente é uma ação de demônios. Aquela pessoa que só quer ficar no deserto, isolada, não quer conversar com ninguém, às vezes se tranca num quarto, não pode nem acender a luz, né? Fica ali num quarto escuro e tal. O que é aquilo ali? É uma ação maligna. A pessoa que não quer andar vestido, a Bíblia diz que ele não andava vestido, né? Então, quantas vezes o demônio entra na vida de alguém e até mesmo com o espírito da sensualidade, né? Quer mostrar o seu corpo, quer ser sempre provocativo. E nós precisamos então entender que muitas vezes isso é uma ação de demônios. Isso é uma ação do diabo. E às vezes a pessoa olha e vê um tipo de comportamento desse num filho, numa filha, num familiar, e já diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Não é verdade? E a pessoa finge que, não, isso é uma fase. Não é assim? Às vezes a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, às vezes a pessoa gosta de coisas mórbidas, gosta de caveira, gosta de sabe, símbolos, essas coisas, é apegado a essas coisas. Meu irmão, a gente precisa entender que tudo aquilo ali é uma ação do diabo, que faz o quê? O que fazia que impelia aquela pessoa agir daquela maneira. E repito, a gente precisa tomar cuidado para não estar passando a mão na cabeça do demônio. Ele é assim, deixa ele. Ela é assim. Não, isso é uma fase, daqui a pouco... Não, nós precisamos fazer como Jesus. Ao identificar essas coisas, a Bíblia diz que o demônio dizia, não nos atormente. Por quê? A Bíblia diz porque Jesus dizia, sai deste homem espírito imundo. É o que eu e você precisamos fazer. Amém? Ao ver ali, ao perceber aquela ação do diabo, mas se levantar, repreender demônio, você vai soltar a minha vida, você vai soltar a vida do meu familiar, você vai soltar a vida do meu ente querido, em nome de Jesus Cristo. Bom, não podia passar por essa história sem chamar atenção para esse fato. Mas o que eu quero me ater hoje é o seguinte, olha só, Jesus chega naquela cidade e acontecem duas coisas. Jesus liberta aquele homem, que era um problemão para aquela cidade, não é verdade? Jesus liberta aquele homem que todo mundo conhecia ali. E o segundo fato é que, ao libertá-lo, Jesus permite que os demônios entrem nos porcos e os porcos, então, vão lá e se matam. Não é isso? E se jogam de despenhadeira abaixo. Perceba que isso é justamente uma ação do demônio, uma ação demoníaca, né? Não só no aspecto do suicídio, mas até dos vícios. Porque o que é um vício? É a pessoa ir se matando aos poucos e se destruindo. E aí a gente precisa entender que é algo que o demônio causa na vida das pessoas. Mas, voltando aqui, são esses dois fatos. O homem que é liberto e os porcos, os demônios ali que andam dos porcos, eles se jogam de despenhadeira abaixo. Aí a Bíblia diz que aqueles que tratavam os porcos, que cuidavam dos porcos ao ouvir aquilo, correram para a cidade, foram anunciando na cidade, pelos campos, por onde foram passando, foram anunciando, né? E aí eles tinham, presta atenção, duas mensagens que eles poderiam levar. Eles poderiam levar uma mensagem, que era a seguinte, né? Claro, tô resumindo e talvez sendo bastante simplista, mas eles tinham duas mensagens. Uma mensagem era, gente, vocês lembram lá do endemoniado?
Vocês lembram lá, eu acho que essa altura do campeonato já devem ter dado um apelido para ele, não é assim? Todo mundo conhecia ele daquela forma. Sabe o doidinho lá do cemitério? Sabe o, sei lá, estou inventando aqui alguma coisa, né? Ah, sabemos. Então, rapaz, chegou um tal de Jesus aí, você acredita que o homem está liberto? Você acredita que ele foi transformado? Você acredita que ele não está mais agressivo? Você acredita que ele colocou uma roupa? Que ele está lá em pleno juízo? Todo mundo achou que era um caso que não tinha jeito. Não é que Jesus deu jeito nele? Poderiam levar essa mensagem. Ou poderiam levar uma outra mensagem. A mensagem mais ou menos assim. Pessoal, lembra dos porcos? Então, agora não tem mais. Pode cancelar a encomenda para o Natal que não vai ter leitão mais. Né? Chegou um tal de Jesus aqui, gente, matou os porcos todos, mas não sobrou um sequer. Olha, não sei não, mas se deixar esse tal de Jesus aqui, daqui a pouco vai ser os bezerros, daqui a pouco vai ser as ovelhas, daqui a pouco vai ser as vacas, daqui a pouco não tem mais nada aqui, gente. Nós temos que fazer alguma coisa. Você está entendendo? Não é verdade? Eram essas duas mensagens que eles poderiam levar. Chuta qual mensagem que eles levaram. Eu acho que é muito claro pelo resultado. Amém? Que é que vai acontecer. A Bíblia diz que todos saíram para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram lá, viram o homem completamente liberto, vestido em juízo, em pleno juízo, sentado ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Aí, presta atenção, a Bíblia vai dizer assim, e vieram algumas pessoas que haviam presenciado, né? Então os porqueiros deram a sua versão. Amém? As pessoas foram lá. Quando chegaram lá, vieram outras pessoas que haviam presenciado o fato e falaram a respeito do endemoniado. Então perceba que os porqueiros até agora só tinham falado do quê? Dos porcos. E tem muita gente, entenda, eu vou, né, levar isso aqui para um outro campo. Tem muita gente, meu irmão, que se você mexer no porquinho dela, ela expulsa Jesus. Né? É só mexer no porquinho. E agora, quando eu falo porquinho, não estou falando mais do animal. Sabe aquele porquinho que você tem assim, que você põe moedinha? Né? Meu irmão, é só mexer no porquinho que a pessoa mas não pensa duas vezes para expulsar Jesus dali. Não pensa duas vezes para colocar Jesus para fora. Tem muita gente que quando tudo tá bom, que o porquinho tá cheio, tá entendendo? Oh, como é bom servir a Jesus. Oh, Jesus é maravilhoso. Ai, que bênção. Mas é mexer no porquinho. É a pessoa começar a ter naquilo que ela vai fazer a leitura um prejuízo. Ela diz, não, Jesus, não. Pode sair daqui, Jesus. Né? Nós não queremos mais o Senhor aqui. Eu contava aqui até no culto da manhã, ontem um amigo conversava comigo e ele falava a respeito do trabalho dele. E ele disse, lá na empresa, olha, começou a acontecer tudo que é tipo de coisa, é um negócio incrível. Ele até estava me mostrando um vídeo muito inusitado que havia acontecido lá. Não vou entrar em detalhes e tal, mas cena típica daquelas assim, videocassetada, sabe? Né? Ele diz, rapaz, mas acontece cada coisa lá que você não acredita. Ele falou, quando contaram para mim, nem eu não acreditei, eu tive que ir lá puxar pelas câmeras. E rapaz, mas não é que é verdade? E aí ele falou assim, mas eu já sei que é isso. Sabe o que é isso aí? É porque a gente começou a fazer um culto lá na empresa. A gente para tudo, para as máquinas ali um pouquinho antes de começar e a gente faz um culto. Ele é o dono da empresa. E a gente faz um culto ali. E depois que a gente começou a fazer esse culto, mas acontece tudo que é tipo de coisa, ele diz, e é bem no dia que a gente faz o culto. Ele falou, esses dias atrás, você acredita que um caminhão virou do nada, tombou? Ele falou, num lugar que sempre passa ali, foi passar, a terra cedeu, pum, o caminhão
tombou, ele falou assim, inexplicável como foi aquilo, né? Aí aconteceu essa outra situação, contou de outras coisas que aconteceram. Ele disse, olha só, ele diz, eu sei que se a gente parar de fazer o culto, essas coisas vão parar. Mas ele diz assim, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar. Amém? Mas isso está mexendo no porquinho? Tá? Não está dando prejuízo? Ô, meu irmão, o caminhão virou, com as rodas para cima, né? Acontecendo situações na linha de produção, acontecendo situações com funcionário e assim por diante. Não está dando prejuízo? Eu poderia falar assim, quer saber? Não vamos mexer com essas coisas não? Não é assim que alguns falam? Melhor a gente parar de fazer culto aqui porque está mexendo no porquinho, né? Mas ele diz assim, não, nós não vamos não, nós vamos continuar. Eu falei, continua, vai em frente que você logo vai vencer. Eu até brinquei assim, eu falei, tem alguém que não quer que vocês façam culto lá. A gente sabe quem que é. Amém, igreja? Eu falei, mas persista que esse mal vai cair por terra, vai sair, as coisas vão voltar à normalidade, né? Mas, eu repito, só estou pegando isso aqui como exemplo, mas quantas pessoas que, como os porqueiros, que se mexer no porquinho dela, aí pronto. Não, Jesus, vai para fora. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mas a mensagem que eles levam é muito clara, eles falam só dos porcos. Tanto é, como eu dizia, quando eles chegam, as pessoas que estão ali que vão dizer assim, mas pera lá, mas não é só os porcos. Também teve esse homem aqui que foi liberto. Só que o grande problema é que o povo ali, as pessoas já estão, vou assim dizer, contaminadas com aquela mensagem. E o resultado disso é que todos chegam e dizem, Jesus, nós não queremos mais você aqui. Nós pedimos que você vá embora daqui. E Jesus vai. Amém? E Jesus vai. Jesus entra no barco, dá meia volta no barco e volta embora. Olha que coisa séria, né? Isso aqui. Mas tudo por quê? Por causa da mensagem que foi levada. E aí, eu e você precisamos parar um pouquinho e lembrar que, não muito diferente deles, nós também temos duas mensagens para levar para a nossa casa. E aí surge a pergunta, qual é a mensagem que a gente tem levado para a nossa casa? Porque tem muita gente que vem para a igreja, vem no culto, né? E acontece tanta coisa boa num culto como esse, mas a pessoa só consegue guardar o que não presta. O que aconteceu de errado. Não é assim? A pessoa só consegue guardar aquilo que não presta. Mas o pastor falou aquela palavra errada. Não se conjuga o verbo daquela forma e tal. Mas tanta coisa boa que tinha para guardar, vai guardar o erro de português que o pastor falou. Mas não é verdade? Quando o pastor cantou aquela música ali, ele desafinou pelo menos uns 3 tons. Né? E tanta coisa boa e errou 7 acordes, 7 que você viu, fora aqueles que você não viu. Você está entendendo? Aí a pessoa diz, não acredito, aquela irmã chata sentou do meu lado de novo, né? E assim vai. Então quer dizer, a pessoa guarda só o que não presta e aí leva essa mensagem. Você está entendendo? Né? E nós precisamos lembrar que existe uma mensagem verbal e uma mensagem não verbal. Porque às vezes eu vou chegar em casa e um familiar vai perguntar assim, e aí, como é que foi o culto? Aí eu digo, não acredito, o pastor ficou 20 minutos pedindo oferta. Você não acredita que ela é irmã chata, não sei o quê. Você não acredita. Essa é a mensagem verbal, está levando já a mensagem de destruição. Mas tem a mensagem não verbal, às vezes ninguém pergunta nada, mas a pessoa chega da igreja assim, Está transmitindo uma mensagem ou não está? Tá. Você está entendendo? E mais até do que isso. Meu irmão, olha só. Se a gente for parar para pensar o que é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem. Não é isso?
Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho, a tradução do Evangelho é boas novas, boas notícias. Mas, a grosso modo, o Evangelho é uma mensagem que transforma. Como Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Amém? É essa mensagem que tem o poder de salvar, de transformar uma vida. Não foi isso que aconteceu contigo? Um dia você chegou na igreja, alguns assistiram pela televisão, foram evangelizados por alguém e tal, mas eu vou falar assim de uma forma genérica, tá? Um dia você chegou na igreja e ninguém te entregou algo palpável. Abre a mão aqui, Deus te dá aqui. Não, você recebeu uma mensagem, não é isso? E essa mensagem tem o poder, então, de transformar a nossa vida, tem o poder de nos salvar. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem. E aí, né, é que se torna ainda mais problemático, assim, chamar essa situação. Qual é a mensagem que a gente tem levado? De fato, a gente tem levado as boas novas? De fato, a gente tem levado o Evangelho? Ou temos levado as más notícias? Ou temos levado só coisas ruins para dentro da nossa casa? Que em vez da pessoa dizer, poxa vida, eu quero esse Jesus que salva, que transforma, que liberta, as pessoas estão dizendo, ah não, Jesus, sai daqui, nós não te queremos aqui. Qual é a mensagem que nós estamos levando para a nossa casa, para o nosso lar? Porque olha só, você vem para a igreja, recebe a mensagem, recebe o Evangelho. E você precisa ir para casa e transmitir o Evangelho. Não é isso? Né? Lá no seu trabalho, talvez ninguém lá venha para a igreja. Mas você vem, recebe a mensagem e você tem que chegar lá e levar a mensagem. Amém? E eu não estou falando de você abrir a Bíblia e dizer, pessoal, deixa eu contar aqui para vocês o que o pastor pregou hoje na igreja. Não estou falando disso. Amém? Mas estou falando de nós transmitirmos a mensagem do Evangelho pela forma que nós vivemos, pela maneira que a gente age, as pessoas olharem para nós e conseguirem, espero que você entenda o que eu quero dizer com isso, ler a Bíblia na nossa vida. Nós estamos levando a mensagem, porque, como eu gosto de dizer, antes de alguém comprar a mensagem, ela compra o mensageiro. E o que eu quero dizer com isso? Você já deve ter visto muito isso, né? Acontece assim, ficou sabendo disso. Aí logo alguém pergunta assim, mas quem que falou? Não é assim? Mas quem que falou isso aí? Aí a pessoa diz, foi fulano que falou. E aí, dependendo do mensageiro, você acredita na mensagem ou não. Não é assim? Dependendo do mensageiro, você diz assim, e você vai acreditar no que o fulano fala? Já ouviu isso? Porque o mensageiro não é confiável. E quando o mensageiro não é confiável, a sua mensagem também não é. Amém? Mas quando o mensageiro é confiável, então você compra muito mais fácil a mensagem. Então, aí que nós vamos entender que, meu irmão, a gente prega o Evangelho não só por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente é. Você já imaginou um belo dia você chega aqui na igreja e o pastor está pregando sobre o amor ao próximo, sobre ser compassivo, ser paciente, amar as pessoas, e o pastor chega até a mudar a voz assim. Eu digo, nós precisamos amar, porque a palavra de Deus diz, precisamos ter paciência com as pessoas. Eu fico aqui 40 minutos, mas te enchendo de versículo, com essa voz mansa, bonita e tal. Aí,
40, 50 minutos falando. Puxa vida, você achou tão bonito, até chorou na hora, até se emocionou. Olha que, né, que verdade isso aí que o pastor está falando. É assim mesmo, tem que amar as pessoas e tal. Aí acaba o culto e eu digo, Deus abençoe, pessoal, tchau. Você mal está, né, mal levantou, está começando a caminhar em direção à porta, daqui a pouco você ouve um barulho assim. É o pastor discutindo com o obreiro, dizendo, cala a boca, irmão, você não cala a boca, eu te meto a mão na tua cara. Aí o irmão começa a bater boca, o pastor pula aqui de cima do altar, numa voadora dele, pá! E aí o irmão sai capotando assim, vem aqui pra você ver só, eu te meto a mão, que não sei o quê. Tente imaginar a cena. Meu irmão, você ouviu 40 minutos eu falando de uma coisa. E você viu 2, 3 minutos. Nem isso. O que você vai guardar? Os meus 40 minutos ou aquela cena que você viu? E aquilo que eu fiz vai anular, você está entendendo? Aqueles 40, 50 minutos que eu fiquei falando sem parar. Porque aí você vai dizer assim, olha lá, depois disso de amar o próximo. Viu a voadora que ele deu? Olha lá, depois disso do amor. Olha lá, estão brigando. E aí, né, tá bom que o exemplo que eu estou dando assim é meio forçado um pouquinho, mas será que não é mais ou menos isso que acontece no lar, na casa? Aonde a mensagem é uma, mas o mensageiro não tem nada da mensagem. Aonde a mãe fica lá, 40 minutos, olha, você não pode mentir, mentir é feio, mentir é do diabo. Olha, a palavra de Deus diz que o mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, que não sei o que lá, que isso, que... Entendeu? É porque assim, não pode mentir, hein? Olha lá, então... 40 minutos falando. Depois de 40 minutos, ouve lá na porta assim, ó. A criança dá uma olhadinha na janela. Mãe, é a vizinha. Ai, aquela chata. Ai, meu Deus do céu. Não, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Que se eu for lá atender ela, é uns 40 minutos que ela fica me alugando. Fala que eu não tô. Adiantou alguma coisa, gente? Todo aquele discurso valeu de alguma coisa? Não, porque, meu irmão, o nosso exemplo, não sei se você vai entender, mas ele fala muito mais alto do que o nosso discurso. Então a gente não leva a mensagem só por aquilo que a gente fala, a gente leva a mensagem por aquilo que a gente vive. E aí, mais uma vez, surge a pergunta: qual mensagem a gente está levando? Qual é a mensagem? É o evangelho? É a boa notícia que edifica, que aproxima as pessoas de Deus? Ou estamos levando as más notícias que faz com que as pessoas digam, Jesus, eu não quero você na minha terra. Eu não quero você na minha vida. Amém? Será que você nunca ouviu aquela frase mais ou menos assim? Olha, se for para ser crente igual fulano de tal, prefiro não ser. Alguém já ouviu essa frase? O que é aquela pessoa? Mau mensageiro. Claro que às vezes tem muita injustiça dentro disso também, né? Mas, falando, baseando que seja verdade, é um mau mensageiro. Mas por que alguém fala isso? Porque o discurso não bate com a prática de vida. Então, qual é a mensagem que a gente está levando? Bom, vamos para Isaías, capítulo 52 e versículo de número 7, por favor. Isaías 52, 7. Olha o que a palavra de Deus ela fala aqui para nós. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia o que, gente? Boas novas, boas notícias. Não é o evangelho? O que a gente precisa anunciar? Primeiro, boas novas. Olha mais que a Bíblia diz. Que faz ouvir a
paz. Que não fala de guerra, que fala de paz. Que mais? Que anuncia coisas boas, que não anuncia desgraça, que não é portador de má notícia, não, que sempre está anunciando coisas boas. E que mais? Olha só, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Então a Bíblia fala aqui de 4 coisas que precisam ser a nossa mensagem. Nós precisamos trazer sempre as boas novas, as boas notícias, sempre aquilo que nós falarmos de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa, não ser aquela pessoa pessimista. Não, mas não vai dar certo. Não, levar a boa notícia, falar de paz. Amém, igreja? Falar de coisas boas. Eu penso, acima de tudo, falar da salvação. Não é essa a mensagem do Evangelho? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O Evangelho é uma mensagem de salvação. Que o pecador é perdoado, que o pecador é reconciliado com Deus, que há salvação para o perdido. E é essa mensagem que tem que estar na nossa boca. É essa mensagem que nós precisamos estar sempre anunciando, ser o bom mensageiro. Para a gente terminar, Provérbios capítulo 13, versículo 17. A Bíblia vai dizer assim: o mensageiro perverso se precipita no mal. A corrigida vai dizer: o mau mensageiro cai no mal. Olha só, mas o embaixador fiel produz cura. Se a gente for um mau mensageiro, ou como diz essa tradução, mensageiro perverso, a gente cai no mal. A gente vai sofrer, vai levar sofrimento para aqueles que nos ouvem, igual aconteceu lá com aqueles que deram ouvidos para os porqueiros. Amém? Meu irmão, agora pare e pense o seguinte: o que é um mau mensageiro? Ou mensageiro perverso? Eu acho que é mais até do que aquele que leva uma má notícia. Porque se o mensageiro está levando uma má notícia, às vezes a notícia é ruim, não é culpa do mensageiro. Mas eu penso que o mau mensageiro é aquele que não leva a mensagem correta. Ele recebe uma mensagem e transmite outra. O mensageiro perverso é aquele que perverte a mensagem, recebe a mensagem de um jeito, mas perverte a mensagem e passa ela de uma outra maneira. É esse que a Bíblia diz que se precipita no mal. Mas o embaixador fiel, o que é o embaixador? É um representante. O embaixador fiel que age fielmente, que entrega a mensagem exatamente como ela é, exatamente como ele a recebeu. A Bíblia diz que essa pessoa produz cura. Então eu leio a Bíblia, eu busco a Deus, eu venho num culto como esse, eu me aproximo do Senhor e eu recebo uma mensagem, o Evangelho. Eu não posso ser um mensageiro perverso que vai perverter essa mensagem. Eu não posso ser um mau mensageiro que recebeu uma mensagem e está transmitindo outra. Eu tenho que ser um embaixador fiel. É isso que a palavra de Deus diz, essa é a mensagem do Evangelho. Então é isso que eu vou viver, isso que eu vou praticar, essa mensagem que eu vou anunciar. Amém? Aí a gente vai levar o quê? Cura para a nossa casa, vai levar cura para o casamento, vai levar cura para o nosso trabalho, vai levar cura para a nossa vizinhança. Amém? Vai levar Cristo que salva. E é isso que a humanidade, meu irmão, precisa. E Deus quer esses mensageiros que vão ser embaixadores fiéis, que levam a mensagem como de fato ela é. É claro que a gente não é perfeito. Claro que a gente erra. Mas a gente errou, a gente tem que se arrepender, tem que se consertar, porque a nossa vida leva uma mensagem. Não é só aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vive principalmente. E que possamos ser os bons mensageiros, o embaixador fiel para levar cura para a nossa família. Amém? Diga glórias a Deus e vamos aplaudir a Jesus.